Em artigo publicado na revista Nature, de 27 de setembro de 2007, os cientistas James Lovelock e Chris Ripley propõem como ação contra o aquecimento global a instalação de tubos nos oceanos a fim de bombear para a superfície a água que está entre 100 e 200 metros de profundidade. A água bombeada, rica em nutrientes, funcionaria como fertilizante na superfície oceânica. Letra A. De que maneira esta medida poderia colaborar para a redução do aquecimento global? O aquecimento global é o progressivo aumento das temperaturas médias do planeta, causado principalmente pelo aumento do efeito estufa. O efeito estufa é o aquecimento da Terra devido à presença de certos gases na atmosfera, como, por exemplo, o gás carbônico, o metano, os óxidos de nitrogênio e o vapor de água. O problema é que esse efeito tem sido acentuado com o aumento da emissão de alguns desses gases pela ação do homem. Esses gases deixam que a luz solar entre, mas bloqueiam parcialmente a saída de calor gerado na Terra, provocando seu aquecimento. O gás carbônico é o principal responsável por ele. Desse modo, qualquer processo que diminuísse ou retirasse o gás carbônico seria bem-vindo, não é verdade? Com este intuito, dois cientistas mencionados no exercício propuseram a seguinte medida: bombear água de certa profundidade para a superfície dos oceanos. Essas águas são ricas em nutrientes minerais. Mas a quem esta água beneficiaria? Para responder essa pergunta, precisamos estudar o bioma do ambiente marinho. Biomas são regiões geográficas com flora e fauna típicos, adaptados às condições climáticas de uma dada região. O bioma do ambiente marinho é formado pelos oceanos e mares. Os seres vivos que habitam esse bioma podem ser classificados em três tipos: o plâncton, os bentos e o nécton. O plâncton é constituído de seres que flutuam livremente na superfície dos oceanos e mares. O plâncton é formado por dois grandes componentes, o fitoplâncton e o zooplâncton. O fitoplâncton é constituído por seres autótrofos, ou seja, que produzem seu próprio alimento. Eles o fazem através da fotossíntese. Neste grupo estão as algas microscópicas. Mas você sabe o que é fotossíntese? Fotossíntese é um processo que converte a energia solar em energia química armazenada na molécula de glicose. Os organismos fotossintetizantes retiram o gás carbônico, produzem a glicose e liberam o oxigênio. Os organismos do fitoplâncton são os produtores, eles formam a base da cadeia alimentar aquática. Esses seres microscópicos precisam de nutrientes minerais, entre eles o nitrogênio, o fósforo e o ferro, para se multiplicarem. Já o zooplâncton é constituído por organismos heterótrofos, ou seja, que não produzem seu alimento orgânico. Esses organismos se alimentam do fitoplâncton. Esses organismos podem ser microscópicos, como protozoários de água salgada, larvas de vários animais, e também macroscópicos, como a caravela. O zooplâncton vai alimentar os demais seres vivos dos oceanos. Os bentos são seres que habitam o fundo oceânico e podem ser fixos, como as esponjas, corais, ou serem rastejantes, como os caranguejos e as lagostas. O nécton é composto por seres que nadam ativamente, como por exemplo os peixes, as tartarugas, as baleias, as focas. Será que agora conseguiremos responder a esta questão? Se aumentarmos a oferta de nutrientes na superfície dos oceanos, os seres que serão beneficiados serão os que compõem o fitoplâncton, que se proliferariam e consumiriam maior quantidade de gás carbônico pela fotossíntese, e deste modo reduziriam o aquecimento global. Apesar de não citada no exercício, esta medida é questionável, uma vez que, além de proliferar algas que não nos trariam nenhum malefício, poderiam proliferar algas que produzem toxinas, como aquelas algas que causam a maré vermelha. No caso da maré vermelha, há uma oferta de nutrientes e ocorre a proliferação de algas do fitoplâncton do filo das ginofícias, que liberam um pigmento tóxico vermelho. Esta toxina provoca a morte de peixes, crustáceos e de outros animais. Letra B.
Espera-se também que a produtividade da pesca aumente nos locais em que a água do fundo for bombeada para a superfície. Como esse procedimento poderia provocar o aumento na quantidade de peixes? Conforme comentado anteriormente, o fitoplâncton forma a base da cadeia alimentar aquática, ou seja, eles são os produtores. E com seu aumento, os consumidores primários e, consequentemente, os secundários também irão aumentar, como os peixes, ajudando na pesca. E a questão está encerrada.